Minha gente, olha, não dá para ignorar que o grande assunto, a grande polêmica hoje, já nos jornais, desde ontem, fim de semana, a partir da Operação Sexta-feira Carne Fraca da Polícia Federal, são as consequências, né, desse episódio, dessa operação, que foi a maior operação já realizada pela Polícia Federal em todos os tempos, envolvendo parece que mais de 1.000 agentes, 3 estados, vários frigoríficos e tal, basicamente denunciando um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, no setor de fiscalização da área de carnes, né, de produtos animais, carne de frango, carne bovina e carne de porco, tudo misturado ou separado, com datas de vencimento adulteradas, utilização de produtos para camuflar, disfarçar a deterioração das carnes, etc. e tal. A repercussão foi gigantesca, porque já deveria ser mesmo, ainda que fôssemos um país de veganos, haveria um escândalo muito grande quando a Polícia Federal aponta com gravações e tudo mais um envolvimento que é quase sistêmico, segundo a dimensão mostrada, na área de fiscalização sanitária do Ministério da Agricultura nesse setor. Muita gente... Claro, foi para as redes sociais, a repercussão foi enorme, os grupos atingidos são grupos que têm grande presença na mídia, quer por razões econômicas, quer por razões de consumo, quer por razões publicitárias, são gigantescos anunciantes, têm suas imagens vinculadas a figuras importantes do meio artístico, do meio jornalístico, que fazem propagandas, etc. e tal. Não se poderia imaginar que a repercussão seria pequena, mesmo que a Polícia Federal, e aí vem um dos pontos sensíveis da questão, tivesse dado a esse assunto um tratamento mais austero. A Polícia Federal está sendo duramente criticada pelo governo, especialmente pelo ministro Blairo Maggi, que aliás é pecuarista, né? Por ter dado um tratamento histriônico, né? Espetaculoso à operação e à divulgação que dela fez na sequência numa entrevista coletiva feita pelo delegado responsável pelo caso. Então, o governo ontem tomou a iniciativa, anteontem, de realizar um churrasco em Brasília, chamou os embaixadores, os representantes diplomáticos dos países importadores, levou esses diplomatas para uma churrascaria em Brasília, o próprio presidente Michel Temer lá esteve e tal, para baixar um pouco a primeira impressão negativa, muito negativa, junto a esses mesmos países e também, claro, com reflexos aqui no mercado interno. Né? A atitude do governo foi uma atitude rápida, uma atitude que não poderia ser outra diante do risco, do perigo que um abalo na venda de carnes, exportação de carnes, poderá produzir na economia nacional. O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo, tem nos seus grandes frigoríficos líderes do mercado mundial. Essa liderança não foi conquistada apenas porque nosso gado rebola bem. Foi conquistada ao longo de décadas, graças a controles sanitários rigorosos, investimentos em qualidade, em plantas industriais de primeiro mundo. Somos líderes em vários aspectos técnicos nessa área. Temos um dos maiores rebanhos, se não o maior rebanho do mundo, etc. e tal. Então, o governo fez bem em tomar a iniciativa de sair em defesa do aspecto macro da questão, já que este aspecto é fundamental para a nossa economia, para a geração de divisas e para a manutenção de milhões de empregos na economia nacional. Finalmente temos o aspecto inquestionável do envolvimento de um contingente significativo de funcionários fiscais do Ministério da Agricultura em toda essa trama. As gravações não deixam dúvida quanto a esse envolvimento e quanto à natureza absolutamente criminosa, canalha, né? Com que se atuava para permitir que frigoríficos manipulassem carne vencida, exportassem carnes com componentes, segundo a Polícia Federal, que comprometem sua qualidade, que atentam contra a saúde. Estamos falando todos da exportação, do mercado internacional, mas é bom lembrar que nós brasileiros também somos provavelmente as vítimas principais desse tipo de desvio de conduta empresarial, de conduta
conduta fiscal, de conduta corporativa por parte das empresas envolvidas no negócio. Ok, isto posto, churrasco na brasa, vamos ver o seguinte: não se pode sair desse episódio com um lado só da verdade. O primeiro lado que é preciso a gente colocar na balança com uma certa parcimônia é o seguinte: a Polícia Federal errou no tom, na dose, na forma como tratou o assunto publicamente? Olha, tudo indica que sim. A Polícia Federal não precisaria, talvez, nem mesmo realizar a operação com o contingente que realizou, considerando que vinha já há 2 anos fazendo essa investigação e que uma investigação de 2 anos desta natureza, com gravações, com escutas, com respaldo da Justiça permitindo ações de investigação, invasão de e-mails e tudo mais, permitiria que ela reunisse dados bastante consistentes e, tendo em mãos esses dados consistentes, desse a ele o tratamento com a firmeza que se faz necessária, com a objetividade que se impõe a qualquer ação dessa natureza e sem necessariamente trabalhá-la da forma publicitária, da forma panfleteira com que nós vimos na sexta-feira. Então, há o que parece ter sido um notório excesso da Polícia Federal. Mas do outro lado da balança, é bom a gente também não querer sair disso com a ideia de que tivemos um ato de carnavalesco dos agentes da lei, porque ao fazê-lo diminuímos a relevância daquilo que eles revelaram. E o que eles revelaram é grave, é muito grave. Os frigoríficos atingidos por essa situação não podem negar que os elementos trazidos a público até agora são elementos contundentes, são elementos irretratáveis. Os diálogos mostram que os envolvidos tinham plena consciência do que estavam fazendo e do caráter criminoso das atitudes que estavam tomando. Se não houvesse nada de grave e se o que estivéssemos vendo agora fosse apenas a repercussão, os reflexos de uma atitude mal feita pela Polícia Federal, o governo não teria anunciado neste fim de semana um aperto na fiscalização geral dos frigoríficos. O mesmo governo que está anunciando pela voz do seu ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e por outros porta-vozes também, inclusive o próprio presidente da República, esse exagero da Polícia Federal, reage a esse exagero numa contraofensiva, repito, que me pareceu adequada, porque o interesse econômico em jogo é gigantesco, mas anuncia simultaneamente que vai apertar a fiscalização em âmbito nacional. Ora, se estamos apenas diante de um exagero, por que apertar a fiscalização em âmbito nacional? Significa que nas entranhas do governo e do Ministério da Agricultura há o reconhecimento de que algo de podre no reino das vacas está acontecendo ou vinha acontecendo. Empresários do setor que eu ouvi no fim de semana e tal, me disseram, olha, tem muita coisa ruim, o setor de fiscalização tem problemas graves, frigoríficos de porte médio e até grandes, mas principalmente na área dos frigoríficos médios e pequenos, o controle sanitário é frouxo, precisa ser apertado, etc. e tal. Então, eu tenho um certo receio apenas de que se use esse erro da Polícia Federal na comunicação da operação para uma demonização subliminar das ações da Polícia Federal nesse e em outros campos. Vejam, apesar de toda a ação a contraofensiva do governo, apesar de todo o relativo consenso relacionado ao exagero de comunicação da Polícia Federal, o assunto meteu o dedo numa ferida grave. São 30 e tantos fiscais envolvidos, em plantas gigantescas, em 3 estados, com reflexo em outros estados. Então não adianta só promover um churrasco, não adianta só querer xingar a Polícia Federal, dizer que a Polícia Federal atua permanentemente com esse tipo de viés publicitário, quando, na verdade, a reação dos países a este primeiro movimento, a esta primeira contraofensiva do governo, a reação dos países importadores foi dizer o seguinte, olha, ainda estamos esperando por informações técnicas detalhadas. Então é muito importante agora que se baixe a poeira,
se convide fiscais, núcleos fiscais e tal, de outros países para virem aqui analisar os procedimentos, os processos e tudo mais. É importante que se produza conteúdo técnico para poder dar resposta ao mercado externo e interno. É muito importante isso, tá certo? E mais importante do que isso é não perder a oportunidade de depurar um setor, que é a fiscalização do Ministério da Agricultura, que foi flagrado de calça arriada de forma inconteste. Vamos parar com isso também de achar que não aconteceu nada, ou querer induzir a ideia de que não aconteceu nada, ou que tudo que nós estamos discutindo é apenas fruto do exagero de comunicação da Polícia Federal. Há um problema gravíssimo, as gravações mostram, e mais, as provas reunidas pela Polícia Federal ao longo desses 2 anos não foram integralmente apresentadas ainda. É preciso, antes de querer, como fez o ministro Bairo Brage, dizer que é uma palhaçada, uma fantasia, uma idiotice, isso ou aquilo outro, baixar a bola da Polícia Federal, mas também do discurso do governo e dos críticos em relação à operação. O que interessa, em última análise, é o seguinte: a despeito de erros cometidos aqui e ali, e a despeito de o quanto esses erros mostrem uma cultura equivocada dos agentes da lei na forma como lidam com aquilo que estão fazendo publicamente, é preciso pegar o fato concreto e levar à frente de forma séria. Não adianta querer transformar isso apenas num conflito de comunicação. Tem carne podre nessa história. Tem carne contaminada nessa história. Tem o uso de ingredientes que não poderiam ser permitidos ou de componentes em doses que não deveriam ser incorporadas. Há um problema grave que caracteriza aí o envolvimento de toda uma estrutura fiscal, ou de boa parte dela, do poder público na área sanitária, que não pode ser tratada também. Daqui a pouco vão vitimizar os fiscais corruptos. Daqui a pouco vão transformar a carne contaminada em carne sagrada. Daqui a pouco vão querer colocar a Polícia Federal no banco dos réus. Então, repito, não é a primeira vez que operações da Polícia Federal pecam por um excesso grave na forma como são comunicadas à opinião pública. É evidente que uma ação mais discreta também nesse campo não produziria nenhum contratempo à operação em si, pelo contrário, talvez a fizesse prosperar mais ainda, mas é preciso também que a gente fique atento ao exagero estratégico, tático do governo na reação a esse episódio. O que a gente tem que se assegurar agora é de que a comunicação técnica aos países importadores se dê da forma mais rápida e consistente possível. Nada melhor para o mercado exportador e interno de carne brasileira que se escancare a verdade. Essa verdade não é nem exagerada, nem contida, ela é apenas a verdade, a medida dela tem que ser exata, e é muito importante que a reação do aparato funcional, do aparato administrativo brasileiro aos desvios de conduta se dê também de forma exemplar. Já saíram algumas exonerações, mas são exonerações de cargos de chefia. Já saíram alguns afastamentos aí no Diário Oficial de fiscais envolvidos, mas afastamento por Diário Oficial não é demissão. Não é saída do serviço público desses grupos corruptos que produziram, na essência, o grande crime cometido não está na comunicação da Polícia Federal, a não ser que ela tenha inventado tudo que ela fez. A despeito de ter sido uma comunicação exagerada, desmedida, que poderia ter sido pautada por uma certa austeridade, objetividade, comedimento, o ponto de partida no qual nós temos que nos concentrar é o seguinte: há ou estava funcionando um baita de um esquema de corrupção comprometendo um setor fundamental da economia brasileira, comprometendo uma imagem de excelência na área sanitária e comprometendo uma estrutura funcional federal, que é da fiscalização do Ministério da Agricultura, e isso aí precisa ser visto também com o mesmo rigor com que possam ser feitas as críticas aos excessos da Polícia Federal. O que não dá é sair desse episódio, desse evento, colocando no banco dos réus o suspeito ou o criminoso errado.
O eixo continua sendo a apuração rigorosa daquilo que a Polícia Federal tornou público, ainda que de forma exagerada. Vamos lá.